Pelas raízes está excelente, né? Ó, estamos controlando o pH ali, tá? Estamos controlando o pH, estamos controlando a adubação, estamos controlando tudo. Direitinho, né? Então, por isso a gente fala, no ambiente natural é uma coisa, quando a gente leva para a nossa casa, para as nossas condições, muda tudo. Aqui a gente tem alguns exemplos dos tipos diferentes de substratos. Tá? Eu vou abrindo agora um a um, até para a gente conhecer um pouco mais e discutir. Então, mais um exemplo. Isso aqui depois a gente pode divulgar para todos, para terem acesso a essa informação. Tá? Então, aqui, olha, vários tipos de substratos diferentes, cada um cumpre com algum papel. O esfagno. Tá? O esfagno, para quem não conhece, tá aqui, ó, Gisele, pode ir passando. Eu trouxe alguns que são mais comuns. Tá? Então, o esfagno, ele é poroso, ele absorve uma grande quantidade de umidade, mas ao mesmo tempo ele encharca, apodrece rapidamente, não tolera adubação orgânica, tá? E tem curta durabilidade. Mas em alguns momentos ele pode ser muito útil. Então é saber qual é o momento que a gente deve utilizar esse substrato. Ele é muito útil na hora que vai plantar uma coisinha nova, né, uma plantinha nova, para que ela fique mais fácil, porque vai estar germinada. Ou até mesmo quando você precisa de garantir uma umidade maior no substrato, temporariamente. Então, isso que eu ia falar, você coloca o esfagno sobre outro substrato, você acabou de plantar, você põe esfagno, eu aprendi isso matando algumas, você põe isso e falava, puxa vida, está no substrato certo, estou regando bonitinho e vai para trás, porque não tinha umidade para ela soltar novas raízes. O tempo que ela precisava, que era o dia inteiro, né? Então põe o esfagno em cima do outro substrato, um pouquinho, isso logo vai acabar indo embora, então depois ela cresce normal. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Esfagno, como ele é natural? De onde ele vem? Eu vi esfagno chileno. De onde? Qual a origem do esfagno? Bom, o esfagno é uma planta, tá? É um musgo. Ele cresce em regiões de grande umidade, então regiões pantanosas, e ele é retirado e é desidratado, ele é seco. Tá? Aí tem alguns que você compra e que ele é esterilizado. Então ele já foi fervido para matar a célula viável, para não ter contaminação e coisas do gênero. Então você tem o esfagno de várias origens. E o pessoal fala muito do esfagno chileno. Então, é o tipo de musgo que é diferente. Aqui a gente tem um tipo de esfagno, tá? Só que a durabilidade dele é menor do que esse chileno. Só que aí entra outra questão. O chileno é importação, tem um valor agregado maior, tá? É permitido a extração do chileno em grande quantidade, o que não ocorre com o daqui. Então, tem vários fatores que interferem nessa questão. Casca de pinos. A casca de pinos, ela surgiu como uma das grandes vantagens aquela, antes que a Gisele está passando, ela está misturada com carvão. Tá? Depois eu falo por que misturada com carvão. Então, quais são as vantagens? Fácil de ser encontrado. Aqui no estado de São Paulo, então, é com tranquilidade, né? É poroso, fácil enraizamento, longa durabilidade, mas qual é a desvantagem? Não retém umidade e pode ser tóxico, tanino. Então, eu não vou comprar casca de pinos, chegar em casa e plantar minha planta na casca de pinos que eu vou matar, tá? Em função do tanino. A casca de pinos ela precisa ser tratada. E como que é feito esse tratamento? Ele é lavado com várias águas. Então, eu encho um balde, deixo de molho, no dia seguinte jogo essa água fora, e eu repito isso por aproximadamente uma semana. Depois de uma semana, eu deixo secar no ambiente. Então, o fato de você lavar constantemente, você está retirando o tanino. Só que o pessoal compra casca de pinos em qualquer floraí, não é tratada, planta e fala assim, eu perdi a minha muda. Eu fiz a muda, plantei, replantei, segui tudo que você falou, mas eu perdi a minha planta. Aí a grande pergunta, a casca estava tratada?
Ah, como que é isso? Não tratou, não resolveu. Quando a gente compra substrato já para orquídea, como a gente tem encontrado no mercado, tá? Então ele vem de uma origem, vem de pessoal que produz comercialmente, ele já é tratado. Não dessa mesma forma, mas é uma casca de pinos que está no ambiente 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então ela é revirada constantemente, tá? Mas ela está recebendo a chuva, está sendo lavada naturalmente. Essa está livre de tanino. Agora aquela que cortou a árvore, retirou e já está sendo vendida, ela é tóxica. Oi. Eu tenho visto muito orquídea por aí, principalmente no Ceasa. Então, tenho visto muita orquídea, principalmente no Ceasa, plantada com esfagno, mas assim, não sei se é uma maneira nova de se plantar isso, é aquela bolinha envolvida e amarrada, né, que não sei se é mais estético. Coquedame, isso. Acho que é moda, né? Bom, Kokedama é uma bola, aquela bola de esfagno, né? É uma técnica japonesa, muito utilizada lá no Japão e começou a virar febre aqui no Brasil. Toda planta pode ser cultivada dessa forma? Não. Tem que ser planta assim, Phalaenopsis, Vandas, esse tipo de raiz ela vai muito bem. O que eu tenho visto no Ceasa, o pessoal está colocando tudo no Kokedama. Inclusive, hoje mesmo eu vi planta terrestre no Kokedama. Vai dar certo? Tá bonito, tá com flor. E eu não tenho coragem de chegar a pessoa e falar, olha, isso aqui, melhor você não comprar. Cada um compra o que quer, de quem quer. E eu vejo muita gente também, quando faz o Kokedama, faz sem técnica. Quer vender uma coisa com preço alto, tem um stand no Ceasa que ele é especialista em Kokedama. Ele faz da maneira correta. Eu estou vendo muita gente se aventurar nisso. Aí o que acontece? Enterra demais a planta, aperta demais. Então é uma planta que você vai comprar, vai estar bonita no primeiro momento, mas ela vai morrer. Mas assim, para muita planta dá certo sim. O duro é que é moda, né? Isso que é o problema. Respondendo a sua pergunta, não. O que ele falou é moda. Então alguém começou a fazer uma técnica nova, achou legal e tudo bem. É uma maneira correta? Depende de cada um, né? Ô Carlos, é o que você comentou, a gente só vai saber o ano que vem o resultado, né? Agora, Antes disso. antes disso, né? Carvão. Tá aqui, olha. Fácil de ser encontrado, poroso, fácil enraizamento. Só que não retém umidade, sofre salinização. Quem comentou? Acho que você, né? Que é justamente esse processo, ele absorve os sais minerais e por sofrer essa salinização, ele acaba matando a planta. Então, ele é legal num primeiro momento, depois ele deixa a desejar. Diferente de quando ele está misturado. A gente vai chegar nisso já já. Nesse caso aqui a gente comentou de 14 anos atrás, um pouco mais, o pessoal, quando foi comentado disso aí, o pessoal começou a pegar o carvão que já estava usado na churrasqueira e colocou para usar. Aí uns de cara falaram, que isso não presta, que isso não funciona, logo de cara. Por quê? Porque você vai fazer a carne, cai sal, cai sangue, e o pessoal começou a utilizar isso. Só pegava aquele carvão usado, peneirava e reutilizava. Aí passou logo um tempinho depois, não, que não é assim, que tem que ser sem usar. Aí o pessoal começou a usar. Aí depois, um bom tempo depois, viram também que não funcionava. Aí o pessoal sumiu. Ninguém nunca mais comentou, ninguém nunca mais falou nada. Tá, depois, agora, a gente tinha uma... A gente não se preocupa com a temperatura dentro do vaso. Sim. Ah, sim. A gente fica preocupado com outras coisas orquidárias, mas não a temperatura que a planta está sofrendo. O carvão chega a uma certa hora do dia que aumenta muito a temperatura dentro do vaso. E isso, além da salinidade, mata mesmo a planta. Não tem jeito. Então não é feito para a cultura, não. Um churrasquinho legal. E uma coisa importante também é que, além da questão de você drenar a água, quanto menos furo vai ter, né, mais quente vai ficar. Então os furos também ajudam na temperatura. Dessa lista aí que a gente comenta sempre, é uma lista que tinha
uns 13 anos atrás, 14, a lista de... Ainda existe, mas a utilização hoje em dia está bem baixa. A gente chegava a ter era uma lista de troca de e-mail do Yahoo, a lista Orquidófilos. A gente chegava a ter em torno de 3, batíamos em média 3.200 e-mails mensais. Então davam 100 e poucos e-mails por dia. Então a informação era muito grande. Então a pessoa botava uma experiência, todo mundo tentava, e aí você já ia tirando o que funcionava e o que não funcionava. Aí depois de uns meses, a gente via se aquela coisa que a gente fez no ano anterior funcionou ou não funcionou. Então a gente viu várias experiências de colocar só carvão, de colocar só brita. A brita, inclusive, é pior que ela é mais pesada ainda, né? E o pessoal botava, não, que tem que ser a brita 1, brita 0, brita 2. E aí o pessoal queria começar a botar brita menor. E aí a raiz não conseguia atravessar, a planta não desenvolvia. Mas outros falavam que era bom. A mesma coisa do carvão. Mas qual é o carvão? Ah, o carvão que eu já usei. Não, o carvão novo. Não, o carvão um pedacinho. Não, o carvão em um pedaço maior. Então, acho que o pessoal era muito radical, né? O pessoal era muito radical. Queria achar que a técnica dele servia para todo mundo. E aí é o que o senhor Wilson falou também. Além disso, também não adianta o cara que mora lá no Ceará querer dar uma técnica para o cara que mora aqui em São Paulo, querer dar uma técnica que o cara mora no Rio Grande do Sul. Além de ser um clima diferente, o ar é mais seco ou menos seco, chove mais, chove menos, o sol é mais forte, a temperatura média é mais alta. Então, o ideal é sempre você ir fazendo o teste ou procurar alguém que já fez. A ideia do núcleo é essa. Por exemplo, o Seixas já tem uma técnica dele, o João tem outra, o Defende tem outra, o Flávio tem outra, o seu Gui tem outra, a Gisele tem outra, o seu Érico tem outra. Cada um tem uma técnica. Então, quando você consegue olhar todas, você converge que todas são mais ou menos parecidas, a mesma coisa. Então, quando você tem um núcleo, você consegue conversar com seus colegas, que não são colegas que moram em outros estados, com outra realidade de clima, temperatura e chuva, para você conseguir fazer o cultivo certo. Então, para a pergunta do Seixas, eu vou saber, Seixas, eu vou conseguir plantar valquiriana aqui? Não vou? Vou conseguir plantar terrestre aqui? Como que chove aqui? Como que é a umidade aqui? Porque o meu colega que está no Facebook lá, que vai postar que isso aqui é a melhor coisa do mundo, às vezes ele mora na Amazônia. Lá funciona. Talvez. Aqui não. Então você tem que olhar essas peculiaridades que o pessoal no Facebook não olha. Ninguém olha. Que é minha amiga. Minha amiga fez, deu certo. Aí vai olhar só porque é amiga. Não vai querer olhar o que está em volta disso aí. Tudo que está em volta. Ah, mas eu uso vaso de barro. Ah, eu uso vaso de plástico. Por quê? Não uso brita. Mas tem todo um clima que ninguém olha. Que é o que o Seixas falou agora há pouco. Nas entrelinhas do cara que fez a dosagem exata lá de 2,5 gramas com uma balança de precisão perfeita que foi botando aos pouquinhos. No final jogou pitada, jogou 1 litro a mais. O que adiantou? Gastou dinheiro com balança, gastou dinheiro com produto, mas não seguiu a risca. Então, olhe sempre as peculiaridades. Tem uma coisa que para vocês, vai fazer bastante, que eu sempre escutei, que eu acho que uma das coisas mais bonitas da orquidofilia é aprender sobre a orquídea, de onde ela vem, qual é o meio ambiente dela na realidade. Você não vai poder fazer na tua casa igual, mas as adaptações que um cara da Amazônia vai fazer para que ele tenha aquela orquídea vai ser diferente do Ceará. Mas eles vão ter que fazer sérias adaptações para que ela possa sobreviver naquele ambiente, né? E isso é um dos grandes motivos da terra, que a nossa, né, não poder plantar dentro da terra, porque não é da natureza dela. Então a gente não está fazendo aquilo que é cuidar da planta e preservar a espécie, preservar a história dela. Se a gente pega uma planta e obriga ela a viver numa natureza que não é a dela, a gente está criando uma outra. Né? A gente está perdendo a planta, perdendo a história, a preservação que a gente tem que... Eu acho que é o que o meio faz mais, né, com mais responsabilidade, né?